No início dos anos 1060, Fernando I de Leão estava em uma posição diferente de qualquer outro governante cristão na Espanha desde a conquista árabe do século VIII. Os emires das maiores cidades mouras de Al-Andalus estavam todos ansiosos para agradá-lo. O emir de Sevilha, Al-Mutadid, além de seu substancial pagamento de tributo anual, chegou a prometer a Fernando as relíquias de um dos mais antigos patronos da Ibéria cristã, São Isidoro. Em 1063, Fernando enviou o bispo Alvito de Leão e o conde Múnio Munhoz à frente de um grupo de cavaleiros para Sevilha, onde o emir os recebeu cordialmente. A história silense diz que antes de entregar o caixão contendo o santo aos cristãos, Al-Mutadid lançou um tecido brocado sobre ele e suspirou: "Agora você está partindo daqui, venerado Isidoro. Você sabe que sua fama também era minha." Fernando mandou enterrar o corpo do santo em uma nova igreja em Leão, construída a pedido da rainha Sancha. Essa igreja seria um mausoléu para a família real. Foi nesse clima triunfante da corte leonesa que o jovem Rodrigo Dias, El Cid, atingiu a maioridade. Durante esses anos, Rodrigo foi armado cavaleiro pelo próprio príncipe Sancho e começou a se destacar em feitos de armas. Ouvimos falar de Rodrigo derrotando um cavaleiro navarro chamado Jimeno Garcés em combate singular e matando um guerreiro sarraceno de Medina Kelly. Mas em 1063, Rodrigo faria sua estreia em uma grande campanha. Na primavera daquele ano, Ramiro, o primeiro rei de Aragão, atacou as terras de Al-Muqtadir, o governante mouro de Saragossa. Situado ao norte da imensa e rica taifa de Saragossa, o pequeno e recém-estabelecido reino de Aragão estava ficando mais rico graças ao fluxo de peregrinos que passava por sua principal cidade, Huesca. Há algum tempo, o rei Ramiro vinha de olho nos ricos territórios de Saragossa, no vale do rio Ebro, como alvo natural de expansão. No entanto, Zaragoza pagava tributo ao rei Fernando de Leão, e assim, quando Ramiro atacou e conquistou a cidade de Graus, Al-Muqtadir recorreu ao seu suzerano leonês em busca de ajuda. Fernando não estava confortável com as intenções de Ramiro sobre Zaragoza. Ele recebia um tributo generoso da taifa moura e também almejava Zaragoza para a futura expansão leonesa. Assim, o rei encarregou seu filho, Sancho, o Forte, de marchar para socorrer Zaragoza. Reunindo uma força castelhana que incluía Rodrigo Dias, o príncipe Sancho marchou sobre Graus em maio de 1063. Lá, os castelhanos travaram batalha com os aragoneses e o próprio rei Ramiro foi morto no combate. Os aragoneses recuaram e Sancho, com El Cid ao seu lado, retornou triunfante à corte de seu pai. As fontes fornecem poucos detalhes sobre o desenrolar da batalha, mas é provável que Rodrigo tenha se destacado durante a campanha, já que sua estrela logo iria brilhar consideravelmente. A Batalha de Graus revela a política complexa da época. Um príncipe castelhano derrotou os cristãos aragoneses enquanto defendia o território de um tributário muçulmano. Mas esses conflitos eram típicos da época, já que os reinos cristãos em ascensão competiam entre si para dominar e extrair tributos dos ricos estados muçulmanos. Os tributos anuais dos 4 maiores reinos mouros permitiram que Fernando formasse seu maior exército. Em 1064, o rei leonês lançou a campanha mais ambiciosa de sua carreira. Ele enviou um exército para sitiar Coimbra, futura capital do novo condado de Portugal. Os cristãos cercaram as muralhas com arietes. As campanhas de Fernando no ano anterior enfraqueceram seriamente a resposta dos poderes mouros vizinhos. Finalmente, os defensores se renderam, e Coimbra passou ao poder de Fernando. Agora ele governava quase 2/5 do norte de Portugal, com domínio além do que seus ancestrais poderiam imaginar. Em 1065, Fernando invadiu a taifa de Valência. Após derrotar o emir de Valência no final do outono,
Fernando parecia prestes a tomar a própria cidade quando adoeceu gravemente. O velho rei voltou rapidamente a Leão e começou a se preparar para morrer. Naquele Natal, ele colocou sua coroa e manto no altar de Santo Isidoro, entregando-se a Deus. Ele morreu 2 dias depois, sendo o primeiro grande rei reconquistador da Espanha, cujo reinado foi dos mais decisivos da história ibérica. Apesar das glórias do reinado de Fernando, seu testamento final semeou a discórdia. Ignorando as antigas tradições de Leão, Fernando dividiu seu reino entre seus filhos. Ao seu primogênito, Sancho, ele deu Castela, enquanto seu segundo filho, Afonso, ficaria com Leão. Garcia, seu filho mais novo, governaria a Galícia e a recém-conquistada região de Portugal. A sua filha mais velha, Urraca, ele deu a cidade de Zamora, e sua filha Elvira recebeu Toro. Fernando, que era um pai orgulhoso, desejava que todos os seus filhos tivessem uma boa herança. Ele exigiu que seus filhos respeitassem sua vontade e vivessem em paz, pois sabia, por suas disputas com irmãos, como era difícil herdeiros de um rei dividirem a herança. Embora tenham concordado em cumprir os desejos do pai, no final, Sancho, Afonso e Garcia se mostrariam incapazes de manter o amor fraternal entre si que seu pai tanto desejava ver neles. Pouco após enterrarem o pai e rezarem em seu túmulo, iniciaram uma intensa guerra civil que ameaçava minar tudo o que ele havia construído com tanto esforço. Agora, rei de Castela, Sancho elevou seu fiel seguidor Rodrigo a uma posição de grande prestígio, nomeando-o armígero, comandante dos exércitos reais. Em essência, o Cid havia se tornado o braço direito do rei. Essa era uma posição altamente honrosa, mas também exigente, colocando Rodrigo no comando do recrutamento, treinamento e manutenção da ordem entre os guerreiros do rei. A habilidade marcial sozinha não bastava para garantir o sucesso de um homem nesse papel. Ele também precisava ser um bom administrador. Ele precisava ter um olhar de especialista para avaliar armas e cavalos e também ser capaz de gerenciar o pagamento das tropas e a distribuição do saque. Ele precisava estar pronto para ser o principal conselheiro militar do rei e um excelente comandante de campo. Sem dúvida, Rodrigo havia demonstrado habilidades excepcionais em diversas áreas para conquistar tal nomeação. Alguns historiadores acreditam que foi durante esse período que Rodrigo ganhou seu primeiro apelido, aquele pelo qual era conhecido antes de ser chamado de El Cid Campeador. Remontando ao final da Era Romana, o título basicamente se traduz como mestre do campo de batalha. Em um exército romano do século IV ou V, o termo era usado para descrever um instrutor de treinamento de regimento. A envelhecida rainha Sancha desejava fortemente ver a paz mantida entre seus filhos, e enquanto ela viveu, seus filhos respeitaram seus desejos. Mas em 1067 a rainha viúva finalmente morreu, e a guerra civil irrompeu quase imediatamente entre os herdeiros do falecido Fernando. Sancho foi o primeiro a iniciar as hostilidades contra seus irmãos. Em 1071, Sancho tirou a Galícia de seu irmão Garcia, forçando-o a fugir para o sul, para Coimbra, onde conseguiu resistir por enquanto. No ano seguinte, Sancho, acompanhado de seu cavaleiro El Cid, invadiu Leão, ainda controlada por seu irmão Afonso. Forças castelhanas e leonesas se enfrentaram na Batalha de Golpera. Rodrigo carregou o estandarte de seu rei e se destacou nos combates. Como de costume, Sancho saiu vitorioso, capturou Afonso e foi coroado rei de Leão no dia 12 de janeiro. Sancho então marchou para Portugal, Garcia fugiu para os mouros, buscando refúgio com o emir de Sevilha. Sancho também exilou Afonso para o território mouro. Afonso se refugiou com Al-Mamun de Toledo. Assim, em 1072, o filho mais velho de Fernando I parecia ter subjugado completamente seus irmãos, tornando-se senhor de todo o reino de seu pai. No entanto, havia agitação nas terras de Sancho, com algumas facções do clero e da nobreza não dispostas a aceitar sua usurpação da vontade de Fernando I. O bispo de Leão recusou-se abertamente a coroar Sancho, e sua irmã mais velha, Urraca, não reconhecia sua reivindicação à herança de Afonso.
Com seus cavaleiros, Urraca retirou-se para sua fortaleza de Zamora, de onde podia se comunicar facilmente com Afonso em Toledo. Crendo que sua irmã estava em conluio com o irmão mais novo, Sancho, junto de El Cid, marchou ao sul para sitiar Zamora. Aqui também, Rodrigo lutou bravamente por seu rei, mas durante as operações, um assassino desconhecido matou Sancho diante dos muros da fortaleza em 6 de outubro de 1072. De repente, tudo mudou. Afonso agora retornou triunfante para reivindicar Leão e Castela também, já que Sancho havia morrido sem filhos. É inegável que Afonso se beneficiou muito com a morte repentina de seu irmão. Isso provavelmente despertou muita suspeita na época, especialmente em Rodrigo e outros membros do círculo íntimo de Sancho. Afonso estaria por trás do assassinato do irmão mais velho? Será que ele havia ordenado o assassinato ou estava envolvido de alguma forma menos direta? Na época, ninguém conseguiu ligar Afonso de forma conclusiva à morte de Sancho, e isso continua sendo verdade até hoje. A identidade do assassino de Sancho é desconhecida pelos historiadores, e só nos resta especular quem poderia ter sido o assassino e quais poderiam ter sido seus motivos. Embora Afonso tenha ganhado muito com a morte do irmão, esse fato por si só não prova sua culpa. Mas a nuvem de suspeita sobre Afonso nunca foi dissipada e provavelmente nunca será. Há muito tempo também se levantam questões sobre o envolvimento da princesa Urraca, mas a verdade é que também não conseguimos ligá-la ao crime. Como Afonso e Urraca frequentemente agiam juntos, a princesa há muito tempo é acusada de tramar um complô com Afonso. Com o tempo, esse cenário se desenvolveu junto com a própria lenda de El Cid. No século XIII, os poetas cantavam sobre Rodrigo, exigindo publicamente que Afonso jurasse sobre os evangelhos que era inocente da morte de Sancho. Essa cena famosa e poderosa é uma das imagens mais memoráveis e reconhecíveis de El Cid, o cavaleiro leal, exigindo justiça por seu mestre caído. Apesar do apelo, a história não aparece em nossas fontes mais antigas e mostra sinais de ser uma lenda posterior. De fato, nossa principal fonte sobre a vida de El Cid, a História Roderice, nem sequer levanta suspeitas de que Afonso pudesse ter qualquer envolvimento com o assassinato de Sancho. Só podemos especular sobre as emoções sentidas pelo jovem Rodrigo após essa sequência chocante de acontecimentos. Rodrigo cresceu ao lado de Sancho e sempre foi totalmente leal a ele. Agora, Sancho estava morto e o homem que assumiu o poder em seu lugar estava sob uma nuvem de suspeitas. Talvez Rodrigo, como braço direito de Sancho, não pudesse esperar nenhum lugar na nova administração de Afonso. E ainda assim, a História Roderice diz o seguinte: após a morte do senhor de Rodrigo, o rei Sancho, que o sustentou e o amou muito, o rei Afonso o recebeu com honra como seu vassalo e o manteve em sua comitiva com muito respeito e afeição. Na verdade, Rodrigo parece ter passado sem dificuldade ao serviço do rei Afonso. Talvez Rodrigo realmente tivesse suspeitas, mas ele não estava em posição de recusar seu serviço ao novo homem no trono. Afonso, por sua vez, não queria afastar os cavaleiros que haviam seguido seu irmão. Ele precisava promover a harmonia entre Leão e Castela, para que pudesse governar ambos com sucesso. Mas, embora Rodrigo tenha conquistado um lugar entre a comitiva militar de Afonso, ele não podia esperar manter o posto de armígero. Afonso reservava honrarias tão altas para seu próprio círculo íntimo e certamente não teria colocado um dos principais companheiros de seu irmão em um cargo tão importante. Sancho foi sepultado de acordo com seus desejos no mosteiro de Ônia, em Castela. Rodrigo certamente estava entre os homens que acompanharam o corpo do rei até seu descanso final. O novo monarca foi coroado como Afonso VI, rei de Leão e Castela. Ele estava destinado a ser um dos governantes mais celebrados da Espanha. Com Sancho morto, Garcia achou que estava seguro para retornar a Portugal. Ele foi convidado por Afonso e Urraca para uma conferência em 1073
Quando Garcia chegou, seus irmãos o capturaram e o prenderam no castelo de Luna, ao norte de Leão. Neste momento, o filho do meio de Fernando I, Afonso VI, agiu rapidamente para restaurar a supremacia hegemônica de Leão Castela, como existia na morte de seu pai. Tanto a nobreza quanto o clero acolheram o novo rei. Zaragoza ofereceu tributo ao novo rei e em 1074 Afonso VI já havia recuperado o status de tributário de Al-Mamun, o emir de Toledo. Naquele verão, Afonso, acompanhado por tropas da taifa de Toledo, lançou uma grande campanha contra a Granada Moura, que também se tornou tributária de Leão.